Boa noite, pessoal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de detecção de gases, né, em novas tecnologias. Bom, para a gente iniciar, eu trouxe alguns slides aqui mais de curiosidade, né, um pouquinho da história da parte de detecção de gases, né, e como tudo começou, né. Então, quando a gente começa a olhar um pouquinho na história, lá nas minas de carvão, né, que eram os primeiros processos industriais onde se tinha o risco, né, principalmente na parte de metano, naquela época não se tinha tecnologia suficiente para ter algum tipo de detecção de gás. Então, um dos primeiros estudos que foram feitos foi a lâmpada de Davy. Ele era um químico britânico que começou a fazer o estudo, e naquela época muitas pessoas morriam nas minas de carvão, porque não se tinha tecnologia suficiente, né? As pessoas entravam com tochas nas minas e aí ocorria vários acidentes, né? Então, em um desses acidentes, acabou surgindo até a própria MSA, né? A MSA leva como, no próprio nome dela, né, como Mine Safety Appliance, ela surgiu em 1914 através de um acidente de uma mina. Então, muitas coisas que a gente já tem hoje, até em diferença de normas sobre áreas classificadas, vem dessa parte de mina. Foi onde tudo começou, né? Então, essa é a primeira, uma das primeiras lamparinas mesmo que se tinha, né? Então foi feito um estudo onde a chama não passava através da própria metal que ficava envolto, então ele isolava a chama internamente, né? E um outro que é um pouquinho mais conhecido, que é o próprio canarinho, né? Talvez vocês já devem ter visto em alguma revista, alguma reportagem, onde lá por volta de 1890 não se tinha também tecnologia, e os canários eles têm uma sensibilidade muito menor a gases tóxicos. Então o que se fazia na época? Levavam um canário numa gaiola, numa mina, os mineiros sabiam que tinha algum risco lá, o canário passava mal, tinha algum mal súbito, alguma coisa, eles sabiam que tinha um risco, mas não sabiam o que existia naquele local. Então eles abandonavam o local. Então esse foi o primeiro detector de gás que se tem datado aí da história, né? Então o canário ele tinha essa sensibilidade muito maior do que o organismo humano. E aí, essa é uma reportagem antiga da MSA que eu encontrei. Ela fala que em 1920, né, os canários passaram a estar desempregados, né? Porque as tecnologias começaram a evoluir, começaram a ter estudos sobre tecnologias catalíticas, para se ter um detector eletrônico, né, alguma coisa mais palpável, até para poupar a vida dos canarinhos, né? Então naquela época muitos acidentes aconteciam, e aí que surgiu a história da detecção. E um dos primeiros detectores industriais fabricados no mundo foi da MSA, o modelo 2A, em 1930. Fazendo algumas visitas de alguns clientes comentam que ainda tem um detector guardadinho ali, mas não usam, mas que ele está funcionando ainda. Até na MSA nós temos esse detector na nossa assistência técnica e fica como um museu, né? Um detector que funciona, não tem, lógico, a velocidade dos detectores eletrônicos de hoje, mas ele ainda está em uso, né? Muito maior, muito grande, difícil de carregar, mas era o que se tinha de tecnologia na época. Bom, então toda a tecnologia evoluiu, né? Hoje a gente já está na era da indústria 4.0, cada vez mais a tecnologia está adentrando em toda a nossa vida, né? Hoje a gente, no celular, a gente já tem relógio, computador, e-mail e tudo, e essa evolução vem vindo também com a tecnologia da parte de detecção, né? Então, quando a gente olha os detectores que nós temos instalados nas nossas plantas hoje, cada detector, para cada tipo de risco, ele tem uma tecnologia diferente. As mais comuns aqui, eu listei nos slides, né, são sensores eletroquímicos, que fazem detecção de gases tóxicos e oxigênio também. Sensores catalíticos, para fazer a detecção de gases combustíveis, e sensores infravermelhos. Existem na parte de detecção fixa outros tipos de tecnologia, como fotoacústico, entre outras, né? Mas as principais, mais utilizadas, tanto na parte de detecção fixa quanto portátil, são essas. E agora, nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho de novas tecnologias e novos conceitos, né, que não só a MSA, mas todos os fabricantes estão evoluindo para ter diferentes tecnologias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte de sensores eletroquímicos. Então, como até o nosso amigo comentou na outra palestra,
não existe uma tecnologia perfeita, uma tecnologia ideal. Toda tecnologia ela tem os seus prós e os seus contras. Então, quando eu vou selecionar um modelo de detector para usar, eu tenho que conhecer muito bem a tecnologia que eu estou usando, para avaliar os riscos dela, saber quais são os benefícios, os prós e os contras, né? Para colocar a tecnologia certa no local certo. Então, falando um pouco mais sobre a tecnologia eletroquímica, né? Ela foi desenvolvida para gases tóxicos, né? Ela nada mais é do que uma reação eletroquímica que existe na célula que gera uma corrente elétrica proporcional à concentração de gás. Então eu vou mostrar um videozinho mais ilustrativo, né, para vocês entenderem um pouquinho por dentro de como essa tecnologia. É uma leitura em ppm, ele, como eu comentei anteriormente, tem os seus prós e os seus contras, né? Então a tecnologia eletroquímica ela tem uma alta sensibilidade, então você faz leituras em ppm, partes por milhão. Você consegue, por exemplo, H2S, fazer leitura de 1 ppm, 2 ppm no ambiente. Então é uma tecnologia extremamente sensível, extremamente precisa. Ela é fácil, né, de fazer medição, só que ela tem alguns problemas que entram na parte dos contras, né? Ela tem uma vida útil limitada, porque ela é uma reação química. Ela tem uma interferência muito grande com o ambiente, né? Então umidade, temperatura influenciam muito nesse tipo de tecnologia. Aí eu vou abordar um pouquinho mais para frente. E frequentes calibrações. Quem trabalha com detecção sabe, né? O quão importante é você fazer a calibração dos detectores para você estar seguro que o detector está pronto para uso, ou o ajuste dos detectores. Como essa tecnologia é muito sensível, ela sofre influência do ambiente, você acaba ficando refém a isso. Então, a MSA, ela pegou essa tecnologia e estudou como melhorar, como eu consigo trazer novas funcionalidades para essa tecnologia já existente, para melhorar as aplicações e melhorar o nível de assertividade dos detectores no campo, né? Então, olhando o sensor eletroquímico por dentro, ele tem o eletrodo, os eletrodos, né, o contador. Dentro, internamente no sensor, ele tem um eletrolito, né, que faz a reação com o gás alvo e ele faz a medição. Então, nesse exemplo, tem oxigênio, nitrogênio presente no ambiente e eu estou vendo uma molécula de monóxido de carbono entrando no sensor. Ele faz a reação com a matéria ali do sensor e essa reação gera um sinal de elétron, né? O próton desloca para o contador e ele faz a contagem do gás que reagiu com esse sensor. Então isso ocorre em cadeia e conforme mais gás entra, maior é a concentração. É assim basicamente que acontece a leitura de um sensor eletroquímico, através de reação química mesmo. E aí, lógico, proporcional à reação, quanto maior a quantidade de gás, maior a concentração e, consequentemente, maior o alarme. E aí que entra um pouquinho a tecnologia que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? É uma tecnologia nova da MSA, chamada Trucal, onde você consegue fazer testes no próprio equipamento, né? Ele faz algumas compensações que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, um dos principais efeitos na tecnologia eletroquímica é a umidade, né? Então, nós instalamos um detector eletroquímico numa plataforma, numa indústria, numa refinaria, e ele fica ali instalado, exposto a sol, chuva, exposto a diferentes tipos de relação de umidade, né? Então, nesse gráfico, rapidinho a gente consegue ver que a umidade ela varia muito ao longo do ano, né? O que acaba acontecendo? A sensibilidade do sensor acaba diminuindo muito com o passar do tempo. Então, por isso que todos os fabricantes recomendam você fazer a calibração do seu detector para você reajustar o nível de posicionamento dele, né, na sensibilidade. Outra influência muito importante que tem nos detectores eletroquímicos, temperatura. Então, a reação química ela está diretamente proporcional também à temperatura. Então, quanto menor a temperatura, menor a reação química. Quanto maior a temperatura, maior a reação. Então, isso influencia na leitura do sensor também. O sensor acaba perdendo a sensibilidade. Então, esses dois efeitos juntos, somados, geram uma insensibilidade muito maior no sensor. Acaba tendo uma baixa de performance no sensor. Então, isso ocorre no nosso dia a dia. Então, a bateria do nosso carro.
Quando ela está frio, ela tem uma reação química, então ela precisa gerar mais energia para o motor do carro para ele funcionar, e por aí vai. Isso também ocorre nos sensores eletroquímicos. Então aí que vem a dúvida, né? Então eu compro um detector, instalo o detector na minha área, faço todos os estudos de pressão de gases, etc. Instalo meu detector na área, porém ele tem vários efeitos do ambiente, temperatura, umidade, e depois que eu instalo, eu faço a calibração do meu detector, eu não sei se aquele detector está funcionando de forma correta, eu não tenho como medir a sensibilidade dele, se ele está respondendo de forma correta. O que normalmente a gente faz? A gente vai lá e faz uma calibração no detector, mas eu não vou sair fazendo uma calibração todo dia no detector. Então você acaba tendo um gap, e por isso que até é feito um controle grande, né, em cima das calibrações. Normalmente as empresas fazem calibrações periódicas, ajustes periódicos para saber se o detector está funcionando ou não. E aí, né, esse slide é bem legal, ele mostra, né? Então, normalmente, aqui eu citei um exemplo, né? Existe uma média de ajustes aí, calibrações que são feitas, varia de empresa para empresa, normalmente tem empresa que faz a cada 6 meses, a cada 1 ano, ou a cada 3 meses, mas depois que você faz uma calibração no seu detector, você corrigiu, fez o ajuste dele, depois que você fez, você não tem um histórico, você não sabe se aquele equipamento está com uma sensibilidade baixa ou não. Então, o que acontece muito, o usuário, né, ele vai fazer o próximo ajuste. Um exemplo, a gente chega aqui em abril, faz uma calibração. Quando eu vou, passa 3 meses, quando eu vou fazer uma calibração nova no meu detector, eu chego para fazer, o sensor não está nem respondendo. Eu tenho o sinal 420 lá no meu PLC, 4 mA, porém o sensor teve tanta influência de temperatura e sensibilidade que ele já não está respondendo mais. Eu aplico o gás, ele não sai do zero ppm lá. Então eu não sei nem quando que esse equipamento parou de funcionar. Pode ser que na semana passada, semana retrasada, eu tive alguma exposição a gás e esse meu sensor nem respondeu. Então a MSA levou isso para estudos, né? Ela faz muito VOC, que a gente fala, né? A gente conversou com vários clientes em volta do mundo inteiro para saber quais eram as dores dos clientes, né? Então a MSA nos últimos anos investiu muito na parte de tecnologia, e uma das coisas que ela fez foi dar inteligência para o sensor. Agora o sensor ele não é mais um passivo, ele não está ali só fazendo uma leitura de um gás e passando para o transmissor. É colocado uma inteligência já no sensor. E essa inteligência ocorre através de duas formas, os sensores Excel e a parte do Trucal, que é a tecnologia. Pode passar. Então, como basicamente é? Isso daqui é um gráfico, imagine que aqui esse primeiro traço é a minha linha de calibração que eu fiz no meu detector, um exemplo, H2S 60 ppm. Conforme o passar do tempo, umidade, temperatura, esse número vai começar a oscilar. Se eu pego esse mesmo detector que eu calibrei e começo a aplicar gás nele, a leitura não vai ser precisa, ele vai oscilar muito. Com essa tecnologia, você minimiza o erro. O erro nunca vai ser zero. Nunca você vai calibrar um detector hoje, fazer um ajuste no detector hoje, daqui 2, 3 semanas, você aplicar o mesmo gás, ele vai responder exatamente igual. Então, vai existir um erro, porém você consegue minimizar esse erro. E aí que está a sacada. Então você faz a minimização. E como que foi feita essa tecnologia? Basicamente é dando inteligência para o sensor. Cada sensor é instalado um microchip, onde ele tem um compensador de temperatura interno no sensor, onde o próprio sensor faz essa compensação. Esse chip, ele dá a possibilidade de você fazer sistemas de controle no próprio sensor e descentralizar, né, a informação do transmissor, que normalmente era feita no transmissor. Então, dentro da tecnologia Trucal, foi acrescentada um Pulse Check e o AEC. Basicamente é um teste que o detector faz, o próprio sensor faz a cada 6 horas. Então a cada 6 horas o detector dispara um pulso elétrico dentro daquela célula do vídeo que eu mostrei, onde ele consegue simular um efeito de calibração. Através dessa simulação e daquele chip que eu mostrei no slide anterior, ele consegue medir o desvio que ocorreu em relação aos dados da última calibração, e se esses dados estiverem dentro de um range, você consegue fazer um ajuste automático do sensor sem a interferência do usuário. Então esse range, lógico, ele é limitado, ele trata aí a mais ou menos 30% de variação, porém isso dá um ganho muito grande em relação à performance do sensor.
Esse é um outro vídeo que mostra um comparativo de um detector normal eletroquímico e um detector com essa tecnologia. Então aqui eu tenho um gráfico, né, uma leitura de 60 ppm. Em vermelho, não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas é a leitura esperada do detector em relação aos dias, né, 360 dias, em relação ao ppm, em relação à variação de umidade. Pode parar. Volta só um pouquinho para voltar o vídeo. Isso. Pode deixar assim, que dá pra... Então, basicamente, aqui a gente viu em verde que a leitura dessa tecnologia, ela faz a correção e mesmo você tendo o passar do tempo, com diferença de umidade, o detector se autoajusta. Então o erro dele é muito baixo. Então você pode deixar o detector, ele vai fazer essa compensação de forma automática, a cada 6 horas. Então 4 vezes por dia o detector entra nesse modo autoteste. Isso reduz muito o erro do sensor e dá inteligência para o sensor, né? Com isso você consegue informar ao usuário se o seu detector está funcionando ou não, se ele precisa de uma calibração ou não. Então você consegue dar inteligência para o sensor. Então aqui é um exemplo, né, também no tempo, de uma simulação de uma calibração de um detector. Então todos os detectores ele tem um tempo, né, de leitura, que é o T90, que é qual é o tempo que o detector leva para fazer a absorção daquele gás que eu estou expondo ele. Então aqui é uma simulação comum de um gás de calibração. Vamos lá. E na direita, em vermelho, está o pulse check. Então é um teste que demora menos de 1 segundo, ele gera a mesma corrente elétrica, o mesmo em miliamperes ali que é gerado no sensor e faz a simulação para fazer a correção. Isso não interfere na saída 420 do transmissor. Então ele também não tem perca de tempo, nada. É só um teste adicional que é feito. Então para fazer um comparativo, né? Então hoje a gente tem tecnologia até no nosso carro, né? Quando a gente está no modo cruise, né? Ou no modo piloto automático, que basicamente ilustra a tecnologia que foi aplicada nos sensores. Então quando eu estou andando de carro ali, estou lá em São Paulo, na Imigrantes, estou ali numa reta, sem nenhuma curva, coloquei ali no meu piloto automático, o que basicamente o carro faz? Ele vai manter aquela aceleração constante. Então um exemplo aqui, 60 km por hora. Quando eu tenho um obstáculo, ou uma rampa, ou algo do tipo, uma curva, a tendência é que com a mesma aceleração, a velocidade reduzir. Então o que esse sistema faz? O sistema do carro aumenta a aceleração para ele manter estável. Pode passar mais um. E o resultado é uma velocidade constante, independentemente do terreno que você vai ter. Basicamente, essa tecnologia faz isso com os sensores de H2S e CO. Ele faz esse autoteste e corrige os desvios do sensor proveniente da temperatura e umidade. Com essa tecnologia, você consegue passar de aí aproximadamente 3-6 meses para 1 ano e meio como prazo de calibração. Lógico, isso varia de cliente para cliente, de aplicação para aplicação. Porém, dando inteligência para o sensor, a MSA conseguiu integrar isso na tecnologia do sensor, que ele consegue te avisar se nesse período de tempo o detector tem um erro maior e ele consegue te avisar via HART ou via display que o detector precisa passar por uma calibração. Então essa tecnologia também ajuda o usuário a controlar os períodos necessários de calibração do instrumento. Ele também faz um check proativo, né? Então o detector não espera um comando para ele fazer o teste. A cada 6 horas ele vai fazer esse teste. E se o detector identifica que ele tem um background, que ele tá fazendo uma leitura, ele primeiro faz uma análise do sensor para ver se o sensor tem algum gás. Se ele tiver, ele corta esse teste. Ele faz o teste 3 vezes e depois de 3 falhas ele pula para as próximas 6 horas. Então um exemplo no H2S, esse background é considerado 2 ppm. Então um exemplo nessa sala, se eu tiver um detector de gás instalado aqui e tivesse 5, 6 ppm, ele não ia fazer esse autoteste. Ele ia tentar 3 vezes, falhou, passava para as próximas 6 horas. Então ele tem essa inteligência também de não fazer um teste enquanto o detector está exposto a algum tipo de gás.
Ele faz a correção automática. Lógico, a gente está falando de um desvio pequeno. Quando você é exposto a um desvio grande, a própria tecnologia já não vai deixar você fazer algum ajuste, alguma coisa de forma errada. Então, ele faz a correlação automática e faz a notificação para você. Então, ele te avisa se o equipamento precisa de calibração. E como que ele sabe? Se tiver um erro muito grande desse teste, ele te avisa via HART ou via display. Então, ele consegue te dar essa funcionalidade a mais também. Sabe? Então, o que essa tecnologia traz de benefícios, né? Ela ajuda a validar a operação normal do seu detector. Porque muitas vezes no campo a gente vê detectores que ficam instalados 2, 3 anos, e se o cliente não tiver uma periodicidade de cheque desse detector, se ele está funcionando ou não, aplicar um gás nele, você não sabe se aquele detector está funcionando. Então você, além de fazer todos os estudos de dispersão de gases e outras coisas, é muito importante, né, você saber se aquele detector realmente está com uma acessibilidade boa e se ele está pronto para uso. Né? Ele consegue compensar esses desvios provenientes de mudanças ambientais, né? Então temperatura, umidade, ele consegue fazer essa compensação automática. Ele consegue recomendar para você a próxima calibração, então isso te ajuda também a monitorar, né? Então, uma das coisas que a gente comenta é que cada vez mais os usuários vão passar a se preocupar menos com o sistema de detecção, né? O detector está ficando mais inteligente e está te dando mais ferramenta para você realmente, o profissional, né, focar naquilo que ele realmente precisa. Né? Então, se é um profissional de automação, a parte de processo, focar na parte de processo. Então, o equipamento hoje de detecção, até por conta dessas limitações, ele exige um nível de contato ali muito perto, né? Fazer calibração, aplicar o gás, né? Levar a garrafinha do gás lá e fazer o teste. Então imagina uma plataforma que você precisa fazer uma calibração, você precisa colocar um andaime, precisa treinar uma pessoa para subir com um talabarte, algo do tipo, ou um equipamento, né? Tipo, de altura, para a pessoa fazer uma calibração numa plataforma. Então isso acaba limitando o uso do equipamento e acaba tendo prejuízo. Então essa tecnologia vem para ajudar a trazer esses tipos de benefício também. Ele faz esse aviso, né, do detector também. Então, se o detector entra em falha, além de avisar via HART, via Bluetooth também, esse detector também tem uma conexão com Bluetooth, ele consegue jogar a saída corrente do detector para 1,5, 2 mA, você programa e você sabe que realmente o sensor está com falha. E ele consegue reportar também a vida útil do detector. Nesse teste de sensibilidade, ele tem uma curiosidade, ele sabe se o detector está perdendo a sensibilidade muito rápido. Então quer dizer que a sua célula já está próximo do fim da vida útil. Ela está funcionando, está operando, porém você precisa programar uma compra, uma troca do seu sensor. Então isso é muito importante, porque muitas vezes acontece de você só saber do problema quando realmente o equipamento acaba quebrando. E aí você não tem um outro ali para trocar, um outro sensor e algo do tipo, você acaba deixando a sua área exposta por uma questão de não ter uma peça de reposição. Então essa tecnologia te ajuda a avisar antes do equipamento ter algum tipo de problema. Esse é um outro vídeo, mas como ele está sem áudio, eu acho que não vai ser legal passar. Eu acho que eu já até estourei um pouquinho no tempo. Então, basicamente era isso.